Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael e hoje eu preparei uma aula completa sobre a teoria geral dos direitos fundamentais. Assiste esse vídeo até o final, que eu vou te entregar esse conteúdo de uma forma muito objetiva e resumida. Antes de mais nada, você já sabe, inscreva-se aqui no canal agora mesmo e ative as notificações para que você não perca nenhum dos meus vídeos. Os direitos e as garantias fundamentais são as normas protetivas que têm por objetivo proteger o cidadão da ação abusiva do Estado, uma vez que o Estado ele é obrigado a garantir as mesmas. E também os direitos fundamentais, eles visam a garantir os requisitos mínimos para que qualquer indivíduo tenha uma vida digna. Os direitos fundamentais são aqueles essenciais ao ser humano, são aqueles inerentes à proteção do princípio da dignidade da pessoa humana. E quem são os titulares dos direitos fundamentais? Bom, os primeiros titulares dos direitos fundamentais são os brasileiros, tanto os natos quanto os naturalizados e também os estrangeiros residentes no país. E quanto aos estrangeiros não residentes, como um turista, por exemplo, e os apátridas, aqueles que não têm pátria. Sim, eles também são titulares dos direitos fundamentais, conforme já decidido pelo STF no habeas corpus 94.016. E a pessoa jurídica, ela seria titular de direitos fundamentais? Sim, as pessoas jurídicas, elas são titulares de direitos fundamentais, desde que esses direitos eles sejam compatíveis com a pessoa jurídica. Vejamos um exemplo. O habeas corpus, ele não é compatível com a pessoa jurídica. Por quê? A pessoa jurídica, ela não se locomove. E o habeas corpus é uma garantia ao direito de locomoção. Já o mandado de segurança, ele é cabível, ele é compatível com uma pessoa jurídica. O mandado de segurança, ele visa garantir direito líquido e certo. Portanto, uma pessoa jurídica pode ser, sim, autora de um mandado de segurança, portanto, ela é titular de um direito fundamental. Isso já foi decidido pelo STF no recurso extraordinário 153.531. E os animais seriam titulares de direitos fundamentais? Aqui, por mais que a gente goste dos animais, a doutrina majoritária e o STF, eles dizem que não, que os animais, eles não são titulares de direitos fundamentais, mas recebem a devida proteção legal. E quem seriam os destinatários dos direitos fundamentais? Bom, são três as teorias que buscam explicar os destinatários dos direitos fundamentais. São elas: a primeira, a doutrina do State Action, onde o destinatário é o próprio poder público e não se estende aos particulares. Esta doutrina já foi superada. Depois, nós temos a teoria da eficácia horizontal indireta. Os direitos fundamentais eles seriam aplicáveis entre os particulares e o poder público e também entre os particulares quando houver autorização legislativa. Depois nós temos a teoria da eficácia horizontal direta, onde os direitos fundamentais eles se aplicam entre os particulares e o poder público e também entre os particulares sem a necessidade de autorização legislativa. Então, em relação aos destinatários dos direitos fundamentais, o STF já se manifestou pela aplicação da teoria da eficácia horizontal direta, ou seja, aquela em que os direitos fundamentais eles se aplicam entre os particulares e o poder público e também entre particulares sem necessidade de autorização legislativa. Isso foi decidido no recurso extraordinário 201.819 do Rio de Janeiro. Só uma importante observação: alguns autores eles defendem uma teoria da eficácia diagonal, onde a aplicação dos direitos fundamentais entre os particulares, ela teria aplicação quando um desses particulares está numa posição de vantagem em relação ao outro. Então, nós veríamos isso, por exemplo, no direito do trabalho, na relação empregador-empregado, onde o empregado é o hipossuficiente, e também, por exemplo, no direito do consumidor, na relação entre o fornecedor e o consumidor, que é considerado a parte fraca, o hipossuficiente na relação de consumo. E quanto às fontes dos direitos fundamentais? Bem, a doutrina entende que são três as fontes ou requisitos para que existam direitos fundamentais. São eles: a existência de um Estado. Importante relembrarmos quais são os elementos que formam o Estado: o povo, o território, o governo e a soberania. Nós estamos vendo as fontes dos direitos fundamentais e repassamos os elementos que formam o Estado: povo, território, governo e soberania. Então, voltando:
Para que existam direitos fundamentais, existência de um Estado, a autonomia das pessoas frente ao poder estatal e a existência de uma Constituição. Os direitos fundamentais, eles são positivados nas constituições dos estados. Quando falamos aqui em estado, estado lato sensu, não é estado que nem aqui o meu querido Rio Grande do Sul. A gente fala estado lato sensu. E garantindo a autonomia e a liberdade das pessoas frente ao poder estatal. Na Constituição Federal, o rol dos direitos fundamentais, ele é exemplificativo e não é taxativo. E isso a gente extrai do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Os direitos fundamentais, eles são extraídos, eles têm uma fonte primária, podemos dizer assim, no princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso 3, da Constituição Federal. Então, quais seriam as diferenças entre os direitos fundamentais e os direitos naturais? Os direitos naturais, eles decorrem da natureza, da essência do ser humano, e não se exige a sua positivação em uma Constituição. Como nós acabamos de estudar, os direitos fundamentais, eles são positivados em uma Constituição. E a diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos? Os direitos humanos, eles são previstos em tratados internacionais, enquanto que os direitos fundamentais têm previsão na Constituição. E a diferença entre direitos fundamentais e garantias fundamentais? Vejam bem, os direitos fundamentais, eles são declaratórios, enquanto que as garantias fundamentais, elas são assecuratórias do direito. Por exemplo, o direito de locomoção é um direito fundamental. O habeas corpus é uma garantia fundamental ao direito fundamental de locomoção, entendeu? O direito fundamental, ele declara o direito e a garantia fundamental, ela assecura esse direito. E a diferença entre direitos fundamentais e direitos de personalidade. Os direitos fundamentais, eles são de caráter patrimonial e extrapatrimonial e estão previstos na Constituição. Já os direitos de personalidade, eles são de caráter extrapatrimonial e estão positivados na legislação infraconstitucional, como, por exemplo, o Código Civil. Passamos agora ao estudo das dimensões dos direitos fundamentais. As dimensões dos direitos fundamentais estão relacionadas com a sua historicidade. As dimensões dos direitos fundamentais se referem às evoluções e ao reconhecimento dos direitos fundamentais ao longo dos tempos. Uma dimensão, ela não exclui a outra e todas se complementam. A doutrina majoritária, ela divide em 5 dimensões. Vejamos. A primeira dimensão é a conquista dos direitos civis e políticos, que é marcada pelo atributo da liberdade. Na sequência, nós teríamos a segunda dimensão, marcada pela conquista dos direitos econômicos e sociais, tendo como valor a igualdade material entre as pessoas. Após isso, nós temos a terceira dimensão, que são os direitos de coletividade, os direitos coletivos, que é marcado pelo atributo da fraternidade ou da solidariedade. A quarta dimensão seria a relação à globalização dos direitos fundamentais, o direito à informação, tecnologia, também biodireito e bioética. Por fim, a quinta dimensão, ela se refere aos direitos à paz. Não adianta nada nós termos direitos civis, políticos, direitos econômicos, sociais, direitos coletivos e globalização de direitos se nós não tivermos paz. E quais são as características dos direitos fundamentais? A primeira característica, a historicidade, que está relacionado que os direitos fundamentais eles são históricos e surgem com o correr dos tempos, conforme acabamos de ver agora mesmo no estudo das dimensões dos direitos fundamentais, a evolução ao longo dos tempos. A relatividade são os direitos que a lei flexibiliza, como, por exemplo, o direito de imagem. O direito de imagem é um direito fundamental, mas pode ser flexibilizado. Você pode fazer a sessão, gratuita ou até mesmo onerosa por um período do seu direito de imagem. A irrenunciabilidade dos direitos fundamentais. O fato de você não exercer um direito fundamental não significa que você o renunciou. Imprescritibilidade é a característica dos direitos fundamentais de serem sempre exigíveis, não prescrevem. A inalienabilidade dos direitos fundamentais significa que eles não são de conteúdo econômico e não podem ser negociados.
Passamos agora à teoria dos status de Jelinek. Esta teoria, ela analisa as posições que o cidadão pode assumir frente ao Estado. Novamente aqui, Estado, lato sensu. E quais são as relações, quais são as posições que o cidadão ele pode assumir frente ao Estado? A primeira é uma posição passiva, que seria um estado de subordinação do cidadão ao Estado. São os deveres do cidadão para com o Estado. A postura negativa é um espaço de liberdade que o cidadão tem frente ao Estado. São abstenções do Estado em relação ao cidadão. Já a postura positiva, possibilita ao cidadão exigir prestações do Estado, como a saúde, a educação. E a postura ativa do cidadão em relação aos seus direitos fundamentais frente ao Estado é a possibilidade de influenciar na formação da vontade estatal, através da participação do cidadão. E como o cidadão ele pode participar? Através do plebiscito, do referendo ou até mesmo do projeto de lei de iniciativa popular. As classificações dos direitos fundamentais. Existem direitos fundamentais que são direitos de defesa, como, por exemplo, a garantia da propriedade. Existem direitos a prestações, que são, por exemplo, o direito à saúde, à educação, acabamos de falar, e direito de participação, novamente, o plebiscito, o referendo e o projeto de lei popular. Como se dá a aplicabilidade dos direitos fundamentais? Nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, a aplicação dos direitos fundamentais ela é imediata. Mas quais são os direitos fundamentais que têm aplicação imediata? Existem 3 teorias em relação a isso. A primeira diz que somente os direitos do artigo 5º da Constituição Federal teriam aplicabilidade imediata. Já a segunda teoria, ela diz que somente os direitos fundamentais previstos no título 2 da Constituição Federal é que teriam aplicação imediata. Por fim, a terceira teoria diz que todos os direitos e garantias fundamentais, independente de onde estiverem positivados, é que têm aplicação imediata. E é esta a teoria que prevalece. É muito importante retomarmos a lição quanto à eficácia das normas. Então, em relação à eficácia das normas constitucionais, nós temos as de eficácia plena, a de eficácia contida e a eficácia limitada. Eficácia plena são aquelas normas que, desde a entrada em vigor da Constituição, já estão aptas a produzir efeitos, a produzir a sua eficácia. Por isso, elas são definidas como de aplicabilidade direta, imediata e integral. As normas de eficácia contida são aquelas dotadas de aplicabilidade direta, mas não integral, porque o legislador ele pode restringir a sua eficácia. Por fim, as de eficácia limitada, elas têm a sua aplicabilidade indireta, imediata e diferida, ou seja, postergada, pois somente a partir de uma norma posterior é que elas poderão produzir efeitos, produzir a sua eficácia. Elas subdividem-se em normas de eficácia limitada de princípio institutivo e normas de eficácia limitada programáticas. E em relação aos deveres fundamentais são um status de subordinação do cidadão em relação ao Estado. É importante que a gente saiba que os deveres fundamentais, eles não são restrições aos direitos fundamentais, e eles são autônomos em relação aos direitos fundamentais. Os deveres fundamentais não são diretamente exigíveis, e eles dependem de intermediação legislativa. São exemplos de deveres fundamentais: o dever de votar e o dever de pagar tributos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até esse momento. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. Deixe também nos comentários as suas críticas, elogios e sugestões para os próximos vídeos aqui do canal. Não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos conteúdos. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou desse vídeo, por favor, curta e compartilhe à vontade. Espero mesmo que esse vídeo possa te ajudar de qualquer maneira. Eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.